Querido Deus, Pai Santo que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, por mais um dia que tu nos concede. Obrigado, Senhor, pela tua igreja, dá graça ao teu povo, Senhor. Sustenta cada um com a tua mão poderosa. Guarda, meu Senhor, os meus irmãos, crianças, jovens, adultos. Guarda cada família, os pais, os filhos, ó Deus. Guarda os idosos em cada família. Manifesta o teu amor, Senhor, a tua graça, o teu poder na vida dos meus irmãos. Os teus ungidos, ó Deus, reveste de graça para orientar, exortar, ajudar o teu povo, meu Senhor, nesta caminhada. Pai querido, Senhor da glória, ouve a nossa petição. No santo nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Meus queridos irmãos, estamos de volta com a palavra ao amanhecer. O nosso desejo é comunicar a palavra de Deus começando cedinho. Começa cedinho. É uma palavra para nossa orientação, para nossa ajuda, para nossa comparação também. Nós seríamos melhores do que os filhos de Israel? A igreja formada por gentios convertidos dentre as nações seria menos injusta, menos grosseira, menos infiel? Em que nós seríamos superiores a Israel? A bênção que Deus derramou sobre a igreja é superior à bênção de Israel. A igreja não tinha berço. O berço da igreja era o mundo. O berço de cada um de nós foi lá fora, no lamaçal da corrupção moral, espiritual, servindo ao diabo, fazendo tudo o que dá na cabeça, sem educação nenhuma, sem formação nenhuma, diferente de Israel, que tinha uma formação, tinha toda uma orientação paterna, uma orientação patriarcal. Nós não tivemos isso, a igreja não teve isso. Mas, mesmo a igreja tendo recebido uma porção melhor, o evangelho que liberta, o poder do Espírito que capacita, os ministérios que dinamizam a igreja, não se pode negar que foi melhor. É tanto que o escritor aos Hebreus fala sobre Deus ter reservado para nós coisas melhores. O Senhor Jesus ensinando disse: muitos profetas e santos desejaram ver o que vocês veem e não viram. Então, a igreja tem um privilégio maior, teve uma bênção maior, tem, na verdade, muito mais. Mas a igreja é mais fiel? A igreja é mais fiel? A igreja foi mais fiel? Então, é para a gente pensar. Nosso texto, Salmo 78, versículos 31 a 38. Temos aqui uma continuação da palavra desses dias. Salmo 78, 31. Aqui o nosso Senhor falando ao seu povo, mostrando ao seu povo como seria a vida sem tantos males. Quando a ira de Deus desceu sobre eles e matou os mais fortes deles, e feriu os escolhidos de Israel, com tudo isto ainda pecaram e não deram créditos às suas maravilhas, pelo que os consumiu os seus dias na vaidade e os seus anos na angústia, pondo-os ele à morte. Então o procuravam e voltavam, e de madrugada buscavam a Deus. E lembravam-se de que Deus era a sua rocha e o Deus Altíssimo, o seu Redentor. Todavia lisonjeavam-no com a boca e com a língua lhe mentiam. Porque seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis ao seu conserto. Mas ele, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade e não os destruiu,
Antes, muitas vezes desviou deles a sua cólera e não deixou despertar toda a sua ira. Louvado e exaltado seja o nosso Senhor. Uma leitura que chama muito a atenção, principalmente este versículo 30 e o versículo 36. Louvor é algo grandioso, mas louvor de perverso, louvor com segunda intenção, não é louvor. Para Deus é lisonja. Para Deus é simplesmente palavras com má intenção. Lisonja. O que é lisonja? A palavra lisonja, a etnia de lisonja é do espanhol e significa bajulação. É fazer elogios, bajulando, com má intenção. Desejos não confessos. Então, esse texto que é continuação, diz que quando eles, pecando, ofendendo, afrontando a Deus, a ira de Deus desceu sobre eles e matou os mais fortes. Matou os mais fortes. Que não era novidade. Deus entregar uma nação na mão de outra nação, as primeiras pessoas que a nação dominadora quer levar são os pensadores, os escritores, os profissionais, e era assim no passado. Levava-se os ferreiros, levava-se os pedreiros, levava-se os ourives, levava as pessoas que podiam, além de trabalhar na recuperação, restauração de casas e tudo, ainda eram pessoas que podiam influenciar. Os influenciadores de hoje, às vezes, é um tapado, um idiota qualquer. A influência é influenciador para o mal, influenciador para fazer maldade. Um perverso aí influenciando, ensinando crianças coisas que crianças não deveriam aprender. Coisas que crianças não precisam ouvir nem aprender. Deixa chegar a maturidade que ela descobre, se não tiver pai e mãe para orientar. Então, os influenciadores da época, os escritores, os profetas, os sacerdotes, os líderes de famílias, de tribos, os cabeças militares, eram as primeiras pessoas a serem detidas. Então, aqui está falando exatamente isto. Quando a ira de Deus desceu sobre eles, matou os mais fortes. Quando Deus se irou contra Israel por causa de Baal-Peor, aquele culto maligno lá com as moabitas, prostituição, e tinha muita prostituição oficial no mundo antigo. Então, para Israel era prostituição, para os moabitas era um festejo. A mão de Deus pesou sobre eles, matou as lideranças, os que tinham aceitado o convite do Balaque para entrar na pândega, na gandalha, e morreram os capitães, morreram as pessoas mais importantes. No versículo 32 diz, com tudo isto ainda pecaram, eles continuaram. No auge da praga, da mortandade, por causa de Baal-Peor, Moisés, Arão, estavam aqueles homens com as mãos na cabeça, porque tinha morrido muita gente. Aí vem um sujeito passa ali com uma moça de Moabe, uma moabita, e vão para a tenda. Estavam na tenda consumando um ato na tenda. O filho do Arão, na verdade, o Finéias, toma uma lança e mata os dois lá, e cessou a praga. Isso um incrédulo, um descrente não vai entender nunca. Mas a praga era motivada pela rebelião. E aquele sujeito, ele estava rebelde e debochado. A liderança, sem saber o que estava acontecendo,
e com a mão na cabeça, pedindo socorro a Deus. Aí passa o sujeito puxando a moça pela mão, entra na tenda e vai fazer amor. Então ele foi eliminado ali e o Finéias foi recompensado pelo que seria um crime bárbaro, atravessar os corpos dos dois, ficaram presos ao chão com a lança. Imagina a força que o Finéias colocou. Então, resultado, a palavra de Deus diz que eles estavam consumindo seus dias na vaidade e os seus anos na angústia. E Deus os deixou morrer, pondo-os à morte. Pôr a morte é fazer morrer de praga, morrer de algum incidente, alguma coisa assim. Então deixou eles morrer. Eles lembraram-se, eles voltavam, pelejavam, voltavam a buscar a Deus, de madrugada fazia o seu clamor, buscava a Deus e Deus resolvia, Deus se lembrava, Deus retirava aquela punição. Mas diz que o louvor que eles ofereciam, o versículo 36 diz, Deus não via como louvor, Deus via como uma bajulação. Lembravam-se, o 35 diz isso, lembravam-se de que Deus era a sua rocha, portanto a sua fortaleza, o seu refúgio. Deus era a sua rocha e o Altíssimo, o seu Redentor. Todavia lisonjeavam-no com a boca e com a língua mentiam. Porque o coração, que é o que interessa para o nosso Deus, o versículo 37 diz, porque o seu coração não era reto. Louvou com má intenção. Louvou para ganhar dinheiro, louvou para ganhar fama, louvou para competição. Não é louvor. Deus vê como uma forma terrível, desagradável de puxa-saquismo, de adulação. A lisonja é a adulação. No versículo 38 diz, mas ele, que é misericordioso, aqui está o segredo, aqui está a minha sorte, quem sabe a tua sorte. O Senhor é misericordioso. Como o Senhor é misericordioso, perdoou aquela iniquidade, aquele pecado, aquela maldade, e perdoa as nossas. Por isso é que Jesus ensinou. E Jesus diz, quando orar, ore assim, Pai nosso que estás no céu. Não é reza para o sujeito todo dia, reza para comer, reza para dormir, reza para enterrar um bandido e reza para expulsar Satanás. Não é reza. O Senhor Jesus não rezou e não ensinava a rezar. Isso é desonestidade de qualquer teólogo, qualquer patife religioso ou ateu. É desonestidade. Jesus nem rezou, nem ensinou reza. Maria nunca viu um terço nem rosário. Na verdade, o cristianismo sem Cristo só conheceu o terço no século XI. No século XI é que o terço entrou na religião dita cristã. No século XI, nunca um discípulo de Jesus, nunca uma discípula de Jesus, nunca um senhor na igreja, uma senhora na igreja viu isso. Até o século XI. O século XI não era mais igreja de Jesus, era a igreja do rei mesmo. Matando as pessoas, criando lei, fazendo miséria. Então, pela misericórdia, o versículo 38 diz, mas ele que é misericordioso perdoou a sua iniquidade e não os destruiu, antes, muitas vezes, muitas vezes, desviou deles a sua cólera, aquela cólera que requeria justiça, o justiçamento, o Senhor retirou. Muitas vezes desviou deles a sua cólera e não deixou despertar toda a sua ira. O nosso Deus
é misericordioso. É pela misericórdia que nós estamos de pé. É pela misericórdia do Senhor que nós estamos de pé, você e eu, a Igreja de Jesus, em toda a terra. Onde tem igreja forte ou não, onde tem cristãos de fato que pregam o Evangelho, tendo liberdade ou não, tem lugares que eles pregam com risco de morte, e tem lugares como o nosso aqui, que faz de conta que prega e não prega coisa nenhuma. Igrejas bonitas, orgulho do diabo. Olha aqui, fui eu que fiz a reforma, peguei uma igrejola, olha como está aí a catedral. Catedral de iniquidade para aparecer, para fazer o mal. Não visita um enfermo, não dá uma cesta básica para um coitado pobre passando fome, não dá uma caixa de remédio, mas não dá mesmo uma caixa de remédio para alguém que está doente e, na grande maioria, não faz uma visita a quem quer que seja, e quando aquele conhecido morre, manda um Zé Ninguém para enterrar só para dar uma meia satisfação à família. É assim que acontece porque realmente não tem temor. Cristãos que fazem para aparecer. Isso aqui eu peguei, era uma igrejinha, era coisinha, e eu pus a mão, olha aqui a catedral. Catedral de iniquidade não agrada ao Senhor. Então, meus amados irmãos, é pela misericórdia que nós estamos de pé. Israel tinha muitos benefícios, principalmente a revelação especial, única, a única nação que tinha uma constituição orientada pelo Deus do céu. A Igreja de Jesus deveria ser melhor? Sim. Mas, na realidade, nós somos melhores do que Israel? Eu acredito que não. Acredito que não. Parece que somos muito semelhantes àqueles que tinham a revelação em parte. Nós temos a grandeza do Evangelho, toda a glória da vida do ensino de Jesus e os seus apóstolos, e ainda estamos aquém, muito aquém do desejado, do esperado, do que seria corresponder. Vamos orar e pedir a misericórdia do nosso Deus. E o Senhor é crítico? Eu sou, sempre fui. Agora, o Senhor é injusto na crítica? Não. Avalie. Avalie o que você escuta. Precisamos reconhecer que nós não temos feito o que o Senhor espera. Até porque recebemos tantas coisas que a nossa falha se agrava quando a gente compara o tamanho da oferta com o que a gente faz. A oferta de Deus, perfeita. Então vamos orar pelos ministros de Deus, para haver zelo e não lisonja. Pelos levitas de Deus, para haver louvor e não lisonja. Amado Deus, Pai Santo e querido que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado pela vida, pela salvação, pela tua bondade. Obrigado pelo teu amor. Obrigado, meu Senhor, pela tua igreja em toda a terra. Guarda os meus irmãos nas cidades grandes, desenvolvidas, onde há recursos, onde há liberdade, onde há realmente bens, onde eles podem fazer tudo para a glória do teu nome. E abençoa também, Senhor, aqueles lugares onde não há benefício, não há liberdade, onde não há desenvolvimento, não há recursos, e a igreja se mantém de uma forma muito humilde. Amado Pai, guarda os teus servos, guarda os nossos irmãos. E agora, Senhor, unge os teus ministros, que cada ministro sinta a responsabilidade e tenha o desejo de proclamar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo para formar uma igreja santa, sem mácula, sem ruga, sem coisas semelhantes às máculas e rugas. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.